Olá pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês no nosso canal TV JW Info. Bom, antes de vocês assistir o vídeo, não deixa de dar seu like. E hoje nós vamos ver um vídeo do ancião que ele pediu para nós divulgar o vídeo dele, que ele fez, que é o chamado de vídeo de autorresposta. Ele foi desassociado, ele saiu, mas ele quis colocar o porquê que ele foi desassociado, o que foi que ele pesquisou, o que foi que ele viu de diferente, e ele agora ele quer dar a resposta dele. Então, achei muito interessante o vídeo dele, e ele entrou em contato conosco, e nós vamos sim anunciar o vídeo dele aqui no TV JW Info, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo e ver o que ele fala, do que aconteceu com ele e o direito dele de autorresposta. Olá pessoal, tudo bom? Sei que tem muita gente ainda se perguntando, né? Por que Ailton foi desassociado e ninguém sabe? Ou porque alguns estão falando algumas coisas, sendo que tem pessoas que nem contato comigo têm. Não sabe sobre mim, não sabe sobre a minha vida, não sabe nada. Mas por que essas pessoas estão tocando no meu nome? Agora, o mais interessante é eu dizer a vocês que eu fui desassociado por causa desse aplicativo aqui, que é o aplicativo que a gente usa no nosso celular, é o aplicativo da própria torre de vigia, né? E o mais interessante é que se você falar isso para qualquer pessoa, ele vai dizer, não, oxe, que loucura, você foi desassociado por causa de um aplicativo? Foi sim, pessoal, por causa de um aplicativo. O mais interessante de tudo isso é explicar a vocês como tudo começou, porque ninguém contou isso para vocês. Só chegaram lá na tribuna e falou, Ailton não é mais testemunha de Jeová. Mas Ailton não cometeu adultério, Ailton não cometeu fornicação, Ailton não roubou ninguém, Ailton não está devendo a ninguém, como muitos aí que estão aí como ancião deve, tá? Ailton não deve nada. Tá? Mas por que Ailton foi desassociado? Por causa de um aplicativo. Olha só, pessoal, como eu sou pesquisador, fiquei curioso num assunto que eu vi dentro do aplicativo. E tudo começou no aplicativo aqui no apêndice A, tá? Eu vou explicar a vocês sobre isso aqui. Mas antes de falar sobre o aplicativo, eu vou falar algo muito sério. Alguém já viu sobre julgamento? Tá. Julgamento só se pode fazer quando você ouve duas partes. Se você não ouve duas partes, você não pode julgar as pessoas. E eu sei disso. Eu cheguei e fui ancião. Eu sei que não há julgamento. Só que não há julgamento de uma pessoa só. Mas infelizmente isso ocorre dentro da organização. Mas olha só, que coisa interessante. Veja, vamos ver o que Salomão disse. Se vocês me acompanhar aqui, eu tenho uma foto antiga que você está vendo na sua tela, que é como o Salomão ele julgou as duas mães. Tinha uma mãe que falava que o filho era dela, e a outra mãe, que era verdadeira, ficou assim, ela levou e disse que o filho era dela, até Salomão. Daí Salomão, ele disse, olha, eu não posso julgar se eu não ouvir as duas partes. Se você não ouve as duas partes, você não pode julgar. Bom, isso está até registrado também no artigo chamado Salomão governa com sabedoria. Se vocês olharem aqui esse artigo, eu gosto muito desse artigo, porque ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Salomão tornou-se famoso por seu julgamento sábio, num caso de duas mulheres que discutiam sobre o bebê. Cada qual dizia a sua mãe dele. Salomão mandou cortar o bebê no meio e dar a cada mulher uma metade. A primeira mulher concordou, mas a verdadeira mãe contestou imediatamente. Contestamento. Não esqueça dessa palavra. Dizendo que a criança deveria ser dada a outra mulher. Salomão viu claramente que a mãe verdadeira era uma mulher compassiva e deu o menino a ela, ou significa a mãe jamais ia querer que o filho morresse. Isso é fato e verdade mesmo. O que esse caso de Salomão nos ensina? Primeiro, que Salomão só julgou porque tinha as duas partes. Se tiver uma parte só falando, Salomão não julgaria. Segundo passo, Salomão fez o julgamento justo, porque foi perante a todos ali. Salomão não fez escondido em uma salinha com 3 pessoas. Negativo, Salomão não fez isso. Salomão e a Bíblia manda você fazer um julgamento na frente das pessoas. Um julgamento que todo mundo sabe que é verdade ou mentira. Se uma parte só fala e a outra parte não é ouvida, tem coisa estranha aí. Até a justiça do homem é assim. Veja só. Aí Salomão falou que aquelas mulheres, elas deveriam
ser julgada as duas. Ele não ia ouvir uma, de jeito nenhum, maneira nenhuma. Até porque jamais ele aprendeu isso, em julgar uma pessoa só. Daí esse caso de Salomão mostrou que Salomão, ele havia um senso de justiça de forma correta, né? Como você viu aqui no artigo da organização. Tá, mas veja só. Quando você vai para a justiça, acontece o mesmo procedimento. A Maria, que você está vendo aí no vídeo, a Maria, ela é autora. Né? Ela abriu um caso contra a Júlia, que você está vendo. No meio aí tem um juiz. Só que se Maria for sozinha para a justiça, o juiz não julga a Júlia, porque o juiz precisa ouvir Júlia. O juiz precisa ouvir Júlia. Só que Júlia também não vai sozinha. Júlia tem que levar um advogado, porque Júlia tem que se defender. Olha só que coisa interessante. Mas a Maria também tem que levar um advogado, para que ela também defenda o direito dela, que ela está achando que ela está com direito, sendo que nem Júlia ainda prova que ela está errada, nem Maria. Quem vai julgar é o juiz. Correto? É assim que funciona perante a lei também. Então, Salomão, a justiça hoje, ele executa o mesmo procedimento de Salomão. As duas mulheres têm que ser ouvidas. A mesma coisa a justiça do homem faz também. E mostra que a justiça do homem está agindo de forma conforme a Bíblia. Porque se a justiça do homem botasse um homem dentro de uma sala com 3 pessoas fechadas, sem que ninguém soubesse o que está havendo, aí não seria justiça. Mas a justiça do Criador, ele diz que tem que ouvir as duas partes. Se você ouve uma parte só, cai fora, você não está sendo justo. Olha que coisa interessante. Só que acontece uma coisa diferente. O que acontece uma coisa diferente, né? Na organização, infelizmente, julga a pessoa dentro de uma salinha. E os outros irmãos não podem ouvir. Por que será? Se é verdade, a verdade não perde. A verdade não perde sua força. Se é verdade, as pessoas vão ficar tranquilas, dizer, não, eu vou ouvir Ailton realmente, porque Ailton é muito sincero. E a maioria que está aí nas congregações Estrada da Rainha, Caixa d'Água e Macaúba, sabe que Ailton é sincero. Os anciãos todos, até os que dependem de mim para medicamentos, sabem que eu sou sincero. E por que será que eles esconderam? Tá, aí vamos começar um procedimento para vocês entenderem por quê. Tem uma coisa que você que é estudante, que você que é de Caixa d'Água, Estrada da Rainha e Macaúbas não sabe. Eu fui ancião, cheguei no topo e eu sei quais são os procedimentos. Olha que coisa interessante. Eu vou abrir aqui o JW Library para vocês verem por que eu fui desassociado. Não foi porque eu cometi pecado, foi porque questionei. Eu fiz igual a mulher na época de Salomão, questionou. Olha só, será que eu cometi algum pecado em questionar? Não, você tem livre liberdade para questionar. Você sabia disso? Tá, depois eu vou mostrar a lei sobre isso, como a lei do homem é justa sim. Porque o Criador colocou o homem, colocou as leis e colocou os governos, para que houvesse uma organização, não deixar nada embananado, porque se também não houver uma organização, a sociedade não está bem organizada também para viver, hein? Querendo os seus direitos, seu direito FGTS, seu salário, seus direitos trabalhistas, tudo tem que ter a lei do homem. Por que agora tem que desfazer da lei do homem? Se é a lei do homem que beneficia você que está empregado, vocês que são irmãos que estão todos empregados, concursados, todos vocês... Todos estão abaixo da lei do homem, e o homem tem que existir lei, né? Mas olha só que coisa curiosa, que nenhum ancião falou sobre isso, mas eu tenho que falar, porque a gente tem que ser honesto, né? A honestidade tem que existir. Veja só, nesse aplicativo, eu cheguei e vim aqui, ó. Eu abri aqui Bíblia, acompanhe comigo você. Eu peguei aqui, abri o aplicativo, olha como começou as coisas. E aí eu vim aqui em nome divino nas escrituras hebraicas. Aí eu cliquei e fui até a página, aí eu desci, fui até a página aqui, onde tem esse desenho aqui. E aí eu li um estudo muito interessante, eu como pesquisador, estudioso, né, graduado, eu leio as coisas e entendo, né? Qualquer pessoa graduada, estudada sabe disso, né? Qualquer com nível acadêmico sabe disso. E pesquisador principalmente. Aí eu vi esse artigo aqui dizendo o seguinte, ó. Em 1911, uma revista chamada Estudos dos Salmos, publicada em 1911, o respeitado erudito bíblico Joseph Bray Rotterman usou o nome Jeová em vez de Yahweh. Não é Yahvé. Quem está lendo isso aqui não sabe ler direito. Isso aqui chama Yahweh. Yahweh.
Aí achei curioso, gostei, né? Poxa, publicação maravilhosa. Bom, qualquer um fica feliz. Inocentemente eu fiquei feliz, né? Porque aí eu comecei a ler aqui, ó. Explicando o motivo, ele disse que queria empregar uma forma de nome que fosse mais conhecida. Quem fez isso? Joseph Bray Rotherman. O Brian Rotherman. Ele que fez isso. Ele modificou, em vez de Yahweh, ele botou Jeová. Olha só. Isso dentro das publicações da organização, não é Ailton que está falando. Por isso que eu estou dizendo, gente, eu não entendi nada até agora. O que esses anciãos fizeram comigo por causa disso. Eu não entendi até hoje. Porque olha só, olha que coisa interessante. Joseph, na publicação nossa, um aplicativo, ele usou o nome Jeová em vez de Yahweh. Aí eu disse, quem é Yahweh? Aí eu descobri que a pronúncia seria isso aqui, ó. Olha que coisa interessante que diz, ó. A organização diz assim, ó, abre aspas. Aqui abre aspas é a organização dizendo, tá? Quando eu abre aspas é porque é a organização que está dizendo. A forma Jeová, porém, já é bem usual ou tão usual que seria pendatismo empregar o nome Yevé ou Yahweh. Ou tipo assim, seria perda de tempo usar o nome Yahweh, porque Jeová já está comum. Então, independente do nome Jeová não estar certo, é melhor já Jeová, porque já está acostumado a usar Jeová. Olha só, que coisa interessante. Seria pendatismo. Tem testemunho de Jeová que lê isso aqui e não entende. Agora, que coisa interessante. Aí eu fiquei, poxa, mas a organização está dizendo isso? Bom, eu, inocentemente, fui lá chamar alguns anciãos para conversar. Você sabe o que aconteceu? Principalmente o Papudinho, que não precisa dizer o nome dele, um ancião Papudinho, de caixa d'água, o Papudinho. Ele chegou, me chamou no meu estúdio e disse o seguinte, ó. Ailton, deixa pra lá isso. Esquece isso aí. A gente sabe que o nome não é Jeová mesmo, mas esquece isso aí. E o próprio outro, que é o Gilmar também, que eu estou citando o nome dele porque ele conversou um assunto comigo sobre isso. Eu tenho aqui vários zap dele conversando comigo, por isso que ele não pode dizer que é mentira. E ele disse pra mim, não, Ailton, a gente sabe que não é Jeová mesmo, mas a organização já está acostumada a falar Jeová, então a gente vai continuar falando Jeová. Aí eu fiquei curioso, olha só, gente, qualquer pessoa inteligente, qualquer um que raciocina, se o nome não é Jeová, é Yahweh, por que a organização não muda para Yahweh então, se é o mais próximo do hebraico? Que em português seria Yahweh, entendeu? Mas tudo bem, até aí eu fiquei tranquilo. Aí eu fui na revista O Nome Divino, que você está vendo aí na tela, tá? Aí eu fui aqui na página, se não me engano é 7. Na página 7. Que é como a pronúncia do nome de Deus. Aí eu vi aqui, ó. A própria publicação da organização, eu vou aumentar até o zoom, gente. Eu vou até aumentar o zoom para vocês verem que eu não estou falando porque eu quero falar. Não, eu vou aumentar o zoom aqui, ó. Aqui, ó. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida. Gente, não é mais conhecida. E por que falar Jeová? Olha só, não é mais conhecida. Problema, quiser usar Jeová, use. Agora não force as pessoas a usar. Essa é a questão. Eles queriam me forçar a aceitar que o nome era Jeová. Eu disse, não, meu irmão, é Yahweh. É Yahweh, o mais próximo é Yahweh, conforme até a Bíblia de referência antiga. Aí eles, não, mas a gente tem que falar assim porque a organização quer assim. Eu disse, meu amigo, eu não posso ser forçado a falar algo. Deixa eu falar o Criador, o Pai Celestial. Me se chatearam comigo, porque eu falei o Pai Celestial, o Criador. Eles queriam a qualquer custo que eu falasse Jeová. Eu disse, ó, vou falar o Pai Celestial. Tá errado, irmãos, eu falar Pai Celestial, Criador? Tá errado? Seja honesto. Tá errado eu falar nosso Criador, Pai Celestial? Até vocês cantam aquele cântico, Supremo Criador, né? O Deus da eternidade, que é uma música linda. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente fala? Então tá errado eu chamar Supremo Criador, meu Pai Celestial? Não, mas eles queriam fazer a qualquer custo eu falar Jeová. E eu estava chateado com isso. Eu disse, gente, eu tenho que ter a liberdade de eu falar o que eu quero. Ah, então você não vai fazer discurso, porque se você subir, você vai ter que falar Jeová. Tá vendo que vocês, irmãos, não sabem de nada? Tá vendo que vocês não sabem de nada? E vocês dizem que sabem das coisas? Aí eu disse, ó, então você não vai fazer discurso, porque se você for fazer discurso, você tem que falar Jeová. Se você for fazer parte, você tem que falar Jeová. Você está percebendo agora?
Agora, olha que coisa interessante. O próprio artigo diz, ó, portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, gente. Nem é realmente importante. Hã? Não é importante? A pronúncia correta não é importante? Por que não é importante? Aí a desculpa que eles dão. Se fosse, o próprio Deus teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. Bom, mas a organização sabe que o nome mais perto, conforme a própria publicação aqui, seria Yahweh. Entendeu? Que seria essa pronúncia em português aqui embaixo, ó, que está aqui em verde, ó. Seria isso aqui. Tá? Seria isso aqui. Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui. Pior que aqui não sei se aumenta o zoom. Não aumenta o zoom aqui no JW aqui no computador, não. Mas para vocês verem por quê. Então, quando alguém disser, Ailton foi desassocio porque ele cometeu pecado. Não, gente, eu fui questionar uma coisa. Eu fui questionar. E sabe o que aconteceu? Aí eles chamaram de quê? Quando você questiona uma coisa que eles não têm resposta, porque não tem como ter resposta. Você sabe que a publicação da própria organização não tem resposta. Não tem resposta, porque a pronúncia não é conhecida. Isso está na publicação, todo mundo sabe disso. Agora você, se você aí, você é publicador, questione para você ver. Vai lá e diga, irmão, realmente a publicação diz isso. Só que o Zanção vai dizer, irmão, a gente tem que aceitar tudo. Independente que a organização disser, a gente tem que aceitar. É só por isso eu não cometi pecado, não forniquei, não adulterei, não fiz nada. Nunca traí minha mulher, nada. Nada. Agora a moral da história. Olha o preço que eu pago, meus irmãos. Vocês aí de Caixa d'Água, Estrada da Rainha e Macaúbas. Olha o preço que eu pago. Sabe qual é o preço que eu pago? Só porque eu não aceitei falar o nome que está com a pronúncia errada? Vou explicar o preço que eu pago. Meu pai não fala comigo. Minha mãe normalmente fala comigo. Oi, 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 oi. Meus irmãos não falam comigo. Minhas irmãs não falam comigo. Eu não ligo que eles não falem. Os irmãos em si já não falam comigo. Porque eles acham assim. Se você falou algo, você tem que aceitar o cabresto. Se você não aceitar, se você mesmo que descubra uma coisa errada, fique calado. Gente, isso se chama silêncio. Silenciar as pessoas. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. Nem a justiça do homem silencia as pessoas. Todo mundo tem o direito de falar. A própria lei fala isso. Então, pessoal, não fique dizendo que eu cometi pecado, não. Porque vocês não conhecem nada. Não vem dizer, não é apostasia. Você questionar um assunto não é apostasia. Quer dizer que se seu patrão faz algo errado contra você, você faz o seguinte, você vai na justiça trabalhista e denuncia ele, né? Assim que funciona. Você não pode questionar seu patrão? Sim, deve questionar. Todo mundo pode ser questionado. E outra coisa, a verdade não pode ser questionada. Se há um questionamento, não é uma verdade, é uma meia-verdade. Vocês estão percebendo? Então, assim, pessoal, eu digo a vocês, não foi nada à toa que eu estou um pouco distante da organização. Entendeu? E outra coisa, os anciãos ainda falaram meu nome na tribuna de Caixa d'Água, sendo que eu não sou de Caixa d'Água. O que é um crime jurídico. Por exemplo, eu não posso citar o nome de alguém que não está naquele local, que não faz parte daquele local. Isso é crime. E eles fizeram isso. Então que eu já estou com um advogado correndo atrás de procedimentos jurídicos corretos em cima da lei. Por quê? Porque não podia falar meu nome lá, nem difamar meu nome, conforme o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém deve ser destruído a sua imagem e sua honra. A minha imagem e a minha honra foi destruída, porque os irmãos estão aí pensando que eu pequei, estão pensando que eu forniquei, estão pensando que eu adulterei, alguns podem estar pensando que eu traí minha esposa, entendeu? Alguns estão pensando que eu cometi algum pecado, e eu não cometi pecado nenhum. Só por causa de um questionamento, vieram me desassociar. E agora inventaram um monte de fofoca para os irmãos. Só que os irmãos não ouvem as duas partes. Os irmãos são injustos. Eles não ouvem as duas partes. Igual o juiz, de forma inteligente, e como Salomão, não. E o que eles fazem? Tomam aquilo como verdade. Aí tá algumas pessoas lá que eu tenho mensagem. De algumas irmãs, esposa de ancião que está mandando mensagem para algumas pessoas. Alguns anciãos estão mandando mensagem para algumas pessoas. Eu tenho aqui a cópia. Entendeu? Dizendo, ele está desassociado em outros lugares, em outras cidades, achando que eu não estou sabendo de nada, não sabendo que vai acarretar uma coisa muito séria contra eles. Então é isso. Todo mundo tem o direito de autorresposta, pessoal. Todo mundo tem direito de resposta. Eu também tenho direito de Você também deve ter direito de autorresposta. Se uma religião impede você de questionar uma bobagem dessa, entendeu? É porque algo está errado. Como é que você não pode questionar algo nem dizer assim, irmão, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não concordo.
Aí ele já diz que você aposta só porque você não concorda com uma coisa. Quantas vezes você não concordou com sua mãe, com seu pai? Quantas vezes você não concordou com alguma coisa que você viu? É muito estranho. Então, assim, fiquem de olho, tá? Porque eu fiquei percebi algo errado. Mas continuo com o meu Criador, fazendo o que ele pediu. Primeiro, amar ele sobre todas as coisas. Segundo, amar o meu próximo. E terceiro, amar e exercer a justiça. São 3 coisinhas simples que o Criador pediu. E eu não deixei de orar, não deixei de falar com o meu Criador, não deixei de ensinar as pessoas o que a Bíblia realmente ensina, não deixei. Continuo falando às pessoas sobre as coisas maravilhosas que o Criador promete no futuro, certo? E aí continua a minha vida. Minha vida continua normal, continuo trabalhando normal, mas eu acho que o julgamento deve ser honesto. A gente deve dizer os dois lados. Que foi que aconteceu, porque eu saí e porque eles estão dizendo lá em cima da forma deles. O que agora cabe vocês a entender e a julgar por quê. E vou dizer mais uma coisa. Muitos anciãos sabem disso que eu estou dizendo a vocês, tá? Só que não vão falar nada para vocês, tá bom? Então é isso aí, tá certo? Um abraço a todos e vou dizer a vocês, desejo felicidade a todos vocês. E outra coisa, irmão, não fiquem falando coisas que vocês não sabem. Façam isso para não pecar. Como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7. Não julgueis para ser julgados. E não olheis para o argueiro do teu irmão desde quando você tem uma trave no seu próprio olho. Jamais faça isso. E você será feliz. Você vai ver que a vida tem sentido quando deixamos as coisas de lado, de ficar olhando a vida das pessoas, falando das pessoas sem saber de nada, nem participou de nada, nem da comissão. Nem comissão eu tive, gente. Nem comissão eu tive. Porque eu não aceitaria uma comissão se ele não estava cometendo um pecado. Como é que você vai aceitar uma comissão sem cometer pecado? Isso não existe. Então, eu digo a vocês, infelizmente, esses anciãos agiram de forma injusta e desonesta, sendo que eles são orientados pelo corpo governante e pelo KS, tá? Não esqueça que o ancião faz o que ele quer, não, gente. É mentira. Esses anciãos ligaram lá para os advogados de Betel, que eu soube, tá? Pouca gente sabe, mas eu soube. A orientação do KS, eu tenho porque eu fui ancião, claro, evidente, né? Fui ancião, eu sei como é que funciona. Tem alguns truques que vocês não podem saber, que os anciãos têm tudo informação escondida lá de vocês. Então lá tem como os anciãos fazer, para quem ligar, o setor de serviço de Betel. Aí eles dão uma orientação jurídica, como os anciãos fazer, mesmo que esteja errado. Eles orientam, dizem, vocês têm que fazer assim, porque Betel quer assim. Para quê? Porque assim, é mais ou menos assim, pessoal. Se eles deixarem aquela pessoa livre, a pessoa vai ensinar outras pessoas a verdade que ela aprendeu. E essa pessoa está perigosa, como eu estou ensinando a vocês aqui. Mas cabe a vocês a entender uma verdade. Não há julgamento justo, porque é colocado nessa linha uma pessoa com 3 anciãos. Eu não fui colocado, porque não aceitei, e não sou de caixa d'água. Por isso que eu não aceitei isso. Como eu não era de caixa d'água, eu não tinha que aceitar convites de ancião de caixa d'água. Eu tinha que aceitar da congregação que eu estava assistindo e visitando, e não da caixa d'água, né? E outra coisa interessante, tome cuidado, não confie em falar nada para ninguém, irmãos. Vocês que estão aí, que aprenderam alguma coisa, por favor, fique em silêncio, não fale. Sabe por quê? Você vai ser prejudicado. Entendeu? Porque muitas vezes o irmão não quer entender você, ele quer entender, ele é doutrinado, ele quer executar aquilo que ele aprendeu. Se está errado ou não, ele diz assim, Deus que Jeová conserte. Entendeu? Então, de qualquer forma, ele vai te destruir, mesmo estando errado, porque ele vai dizer, Deus que Jeová conserte. Porque independente disso, ele vai dizer assim, deixa na mão de Jeová. Sendo que ele não aceita que tem alguma coisa errada. Ele sabe que está errado, porém ele disse, deixa na mão de Jeová. Você entendeu agora? Então é isso que acontece dentro da organização. Mas eu não tenho ódio de irmão nenhum. Eu continuo amando meus irmãos. Tem um irmão que não fala, primeira vez que eu nem tinha sido desassociado, deixou de falar comigo, Barreto, de Estrada da Rainha. Barreto, te mando um beijão. Eu não te odeio não, Barreto, tá? Nem você, nem suas, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto do seu filho pra caramba, rapaz. Eu tô muito feliz disso, Barreto. E eu não tenho nada contra você não, Barreto. Nem contra você, nem contra a Pestana, nem contra Gilmar. Eu só tenho uma coisa que é contra a jurisprudência, que infelizmente foi um crime que Betel cometeu, mandando orientação errada para os anciãos. E meu advogado disse, não, ela está errada, ela não era para tocar seu nome, porque você não faz parte da caixa d'água. Então assim, gente, né?
Pera aí, né? Como é que Betel sabe que tá errado? Ela tem 35 advogados, tem um grupo de advogados que não é nem testemunho de Jeová. Quem cuida da advocacia de Betel não é testemunho de Jeová. Pouca gente sabe disso. É um grupo de advogados que eles contratam, um escritório de advogados que não são testemunhos de Jeová. Não sei por que eles não contratam testemunhos de Jeová. Contratam pessoas que não são testemunhos de Jeová, que eu estou sabendo, né? Então, assim, eles contratam esses advogados e esses advogados tomam a postura deles. Claro, eles estão lutando ali para ganhar o dinheiro dele, né? Porque Betel paga caríssimo a esses advogados. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é muito dinheiro, viu? Alguns me falaram lá, alguns conhecidos meus de Betel falou que é muito dinheiro que eles estão pagando lá a esses advogados, para os advogados estar cuidando de vários processos disso. Por quê? Porque estão levando, alguns estão levando, por exemplo, eu tenho meu direito agora, conforme a Constituição, conforme a lei, realmente, em colocar os anciãos na justiça? Sim, porque eles tocaram meu nome em um lugar que eu não era de lá. E meu nome e minha imagem foi sujada perante as 3 congregações. Eu tenho mensagem aqui que o próprio advogado de outro salão do reino disse para mim que o Gilmar, está aqui, a mensagem está guardada, que o Gilmar ligou para ele, o Gilmar, os anciãos ligaram para esse ancião, mandaram mensagem para lá dizendo que eu estava falando que era o advogado lá que estava me dando orientação, sendo que o advogado não me dava orientação, que era meu advogado, de outra congregação da Pituba. Entendeu agora? Olha que coisa errada, crime, investigando. Eles não são autoridade para investigar as pessoas. Eles esquecem disso. Eles só podem investigar você no âmbito da congregação. Mas fora disso, não. E olha que coisa interessante. Investigando de quê, eu não sei. Tá certo? Então isso, infelizmente, é crime. Até o advogado lá, que é irmão, eu acredito que ele sabe disso, porque ele é advogado, né? Ele sabe que não pode fazer isso. Ele, como ancião, é advogado, ele sabe disso. Então que ele não tomou partido quando eu conversei com ele. Ele não tomou partido. Ele disse, não, meu irmão, aí é um problema de vocês lá. Por quê? O advogado sabe. Vocês entenderam agora? Olha que coisa interessante. Ninguém disse isso a vocês. Por quê? Vocês não podem saber. Então é isso. Continuo amando vocês todos. Amo a irmã Heloína. Amo a Helena. Continuo amando todos vocês de coração. Eu amo vocês. Continuo amando minha mãe, mesmo sem querer falar comigo. Meus irmãos. Se ficarem doentes... Entendeu? Apareceu uma doença como o meu irmão mais jovem apareceu há pouco tempo, começou a sangrar. Eu tratei dele, ele ficou melhor. O Jailson, que é um irmão, meu irmão é legal. Infelizmente é doutrinado, não fala mais comigo. Eu vou fazer o quê? Né? O meu irmão, o Paulo, que é ancião também, tratei de uma doença séria também, que ele estava mal, quase morrendo como pioneiro. Tratei ele, ele melhorou. Olha que coisa interessante, né? Mas eu não tô com raiva deles. Entendeu? Porque não é porque eu sou, você é doutor, é médico, vai ficar. Não tenho raiva deles não. Tenho raiva deles não, eu continuo amando eles. E amo todos vocês. Amo todos vocês, entendeu? Amo vocês de coração. Tem pessoas que são legais, que moram no meu coração e vai continuar morando, tá? Vai continuar morando. Não é a religião que vai tirar vocês do meu coração, não. Isso não existe. Isso não existe, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu gosto muito de Janaína. Eu gosto muito de Gilmar de Macaúbas. Entendeu? Eu gosto, por exemplo, de Hugo, que é ancião de Macaúbas. Gosto do Robson, entendeu? Gosto de muita gente ali. Gosto de muita gente. História da Rainha. Gosto do Rosival. Sempre tive amizade com o Rosival. Tenho amizade com todos esses anciãos. Gosto muito deles. Se eles não falar comigo para a religião, é um problema, tá? Não tô nem aí. É uma coisa. Eu tenho que respeitar o direito deles. Pena que nem todos respeitam o meu, mas eu tenho que respeitar, porque eu sou uma pessoa consciente. Né? Além de trabalhar na justiça, eu tenho consciência jurídica de que eu tenho que respeitar o direito das pessoas, né? Eu gosto muito de Adriano, o filho de Humberto, gosto de Humberto, aluguei a casa deles por um tempo, né? Morei lá, você vê, nunca dei prejuízo a Humberto. Pode falar com ele, minha ficha é limpa. De Naí, entendeu? São pessoas maravilhosas, gente. Não vou deixar de gostar das pessoas por causa de religião. Isso não existe, tá bom? Um abraço a todos, que o Criador, nosso Pai Celestial, nos ilumine cada um de nós. Um abração e um beijão a todos, tá certo? E vou dizer uma coisa verdadeira. Continue firmes e fortes, exercendo a justiça. Exercendo a justiça. E não falando mal das pessoas, não destruindo a imagem das pessoas, sendo que você não participou do julgamento. Sendo que você não sabe o que houve, tá bom? Um abração a todos e fica um exemplo para todos os brasileiros. Por vídeo via YouTube, para que as pessoas saibam que nem sempre acontece a justiça, mesmo dentro da organização que se diz ser verdadeira 100%. Nem sempre. Aí vai dizer, mas os homens são imperfeitos. Sim, são imperfeitos, mas deveriam executar a justiça, ser igual a Salomão, agir com sabedoria divina de forma correta.